Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 6 de setembro de 2022, terça-feira. Lembrando a todos que os estudos não se configuram como recomendações de investimento, mas têm caráter educacional, né? Amanhã vai ser feriado, então nós não temos negociação na Bolsa de Valores, é um feriado nacional, portanto também será feriado em São Paulo, portanto não haverá funcionamento da B3. O mini índice, no pregão de hoje, ele formou esse candle e é um candle barra elefante. É um Marubozu. Marubozu é um candle de força. É um candle que ele pode chegar a ter pavios, tá? Muito curtos, mas o corpo dele é extremamente longo e os pavios são muito curtos ou de preferência inexistentes. Então, por exemplo, aqui, ó, esse candle anterior, ele também foi um Marubozu. Não é porque ele tem um leve pavio aqui em cima que descaracteriza como um Marubozu, tá? Mas ele é. E é interessante que o Oliver Velez, ele fala que o fluxo da tendência, os preços, eles tendem a ir para a direção do último candle barra elefante. Tá? E olha só, para você ver que nós tivemos, né, esse não é o primeiro candle barra elefante na direção de queda, praticamente é o terceiro. Veja como esse padrão ele se repetiu agora pela terceira vez, né? Então, assim, os preços eles já estavam formando, né, topos descendentes, um abaixo do outro, e fundos descendentes também. E agora esse padrão ele continuou. Só que quando esse padrão ele ocorre aqui, nesses primeiros momentos, nós não temos todos os indicadores alinhados. Nós não temos todos os parâmetros alinhados. Então, o ideal é esperar que o padrão ocorra no momento em que os indicadores estejam alinhados. Nós temos vários fatores ocorrendo ao mesmo tempo. E aqui agora, por exemplo, um candle barra elefante a partir da média de 20. Então os preços eles vêm, eles formam um fundo, eles sobem, eles respeitam a média de 20 e voltam a cair. Isso daqui, este é o padrão que nós devemos buscar, seja de queda ou seja de alta. Este é o padrão mais forte que existe, tá? A ponto de, se você quiser, você pode... Eu hoje eu uso as 3 médias móveis, mas você pode usar só a média de 20. Eu usava, né, lá em 2019, quando eu comecei a ensinar análise técnica, eu utilizava só a média de 20, tá? Mas eu utilizo a média de 3 e a média de 8 porque quando elas, né, se juntam, elas indicam também momentum. Então, para mim, o ajuntamento das 3 médias, eles têm também essa característica, né, juntamente com a empurrada da banda de Bollinger. Então, se o preço ele está conseguindo empurrar a banda de Bollinger, é sinal que a banda de Bollinger, as bandas, elas já se comprimiram no nível mínimo e elas vão retomar o movimento de expansão, porque elas se contraem e se expandem, se contraem e se expandem. Então, essa empurrada é outro fator. O DI menos acima do DI mais, no caso de tendência de baixa, também é outro fator. E aí é o seguinte, embora aqui a média de 20 ainda não transpassou dentro desse candle, como estamos em queda, a formação do próximo candle implicará necessariamente em que as 3 médias transpassem. Alguns podem fazer a leitura de que este candle aqui é o candle agulhada, é o candle que sofreu agulhada, e este candle é o candle referência para entrada. Tá, ele também pode ser, mas o ideal não quer dizer ideal, mas assim, de uma maneira mais segura, se você esperar um novo candle, como a formação desse novo candle fará com que essa média móvel ela caia e ela necessariamente ela vai transpassar esse candle aqui também. E a formação deste segundo candle haverá de fato esse rompimento dessa região de suporte. Porque nós estamos vendo aqui, ó, no gráfico semanal que a média de 20 ainda está aqui embaixo. Então é importante esperar o rompimento dessa média de 20.
Tá? Então a formação deste segundo candle implicará no rompimento da média de 20 do gráfico semanal. Eu gosto de operar o gráfico diário alinhado com o gráfico semanal. Tá? Então eu prefiro do que eu entrar neste candle aqui como referência. Um stop vai ser longo, é um stop longo, é um candle longo, tá? Antes da confirmação desse novo pivô e do rompimento dessa média de 20, que essa média é tão importante. Então eu prefiro esperar esse candle. Tá? Pode até ser que as chances também são que vai ter esse candle e vai começar uma nova correção aqui. Tá? As chances são que esse preço não vai conseguir seguir em linha reta. O que eu faria? Eu iria para o gráfico de 60 minutos, vou colocar ele aqui na direita. Eu esperaria que os preços retomarem a queda e formarem um pivô de baixa, confirmar um pivô aqui no gráfico de 60 minutos, pelo menos. Porque aí eu pegaria aqui, o meu stop seria menor, eu pegaria o gráfico de 1 hora como referência. Porque é o seguinte, pode ter a formação deste candle aqui, desse quadrado, de baixa, e aí rompendo aqui, pode ter uma pressão vendedora. E pode cair como pode voltar a subir. Mas aí pode acontecer duas coisas e como é que eu faço? Você vai pelo gráfico de 60 minutos. Se no gráfico de 60 minutos tiver super tendência de baixa ou essa correção, uma confirmação de um pivô, mesmo que os preços venham romper abaixo desse candle aqui, você vai conseguir identificar que os preços engataram uma forte tendência de baixa no gráfico de 1 hora. Então, vai ter ainda uma esticada ainda dos preços para antes de retomar esse movimento de correção de alta. Tá? Então, é importante você se balizar pelo gráfico de 60 minutos. Nesses momentos aqui, eu prefiro que todos os três, eu faço uma análise triple screen, né, que o Alexander Elder ensina. Eu prefiro operar alinhado o gráfico semanal, diário e o de 1 hora. Quando os três estão alinhados, é quando o potencial direcional ele é maior. E aí tem uma esticada assim bacana, uns 2, 3 mil pontos no mínimo, né, uma esticada assim. Por exemplo, o candle de hoje foi quantos? A máxima foi 113, 375 e a mínima 110. Quase 3 mil pontos, tá? Quase 3 mil pontos só num dia. Ainda imagina quando romper um suporte importante, né? Então tem um potencial de queda muito grande. Porque se você for olhar em cada ponto, sempre haverá a chance dos preços voltarem, retomarem a queda, voltarem e ficar nessa oscilação. Então você tem que entrar quando o potencial direcional ele é maior. E o potencial direcional ele é maior quando o gráfico de 1 hora, diário e semanal estão alinhados. Tá? O gráfico, o dólar, ontem formou esse movimento de queda. Esse desenho eu fiz ontem, eu não deletei do meu gráfico. E o que eu falei? Fez queda 2 dias consecutivos, mas não rompeu a média de 20. Se retomar o movimento de alta, pode confirmar o pivô, e aí nós temos aí um pivô de alta. É isso que eu falei. Esse candle, esse candle de hoje, ele está sendo a formação dessa segunda perna, né? Então, se romper aqui, essa região de máxima aqui, o potencial de alta é maior. E essa região de máxima também se encontra na média de 200 períodos. Então, é exatamente a média de 200. Se romper a média de 200 em 5,29, o potencial de alta vai ser tremendo. Outra coisa também que vai favorecer a leitura acompanhe o índice e o dólar. Se o índice rompe a média de 20 do semanal e o dólar rompe acima da média de 200 do semanal, aí eles estão alinhados. Aqui no caso do dólar para cima e o índice para baixo. Né? Então assim, vamos voltar lá no índice, só para recapitular. Aqui no semanal o índice está segurando na média de 20. Está segurando a queda. Então se o índice aqui ele cair e romper a média de 20, ao mesmo tempo, no mesmo pregão em que o dólar no semanal suba e rompa a média de 200 em 5,29, aí os dois estão alinhados, aí o potencial de alta do dólar vai ser grande, possivelmente ele vai buscar esse topo aqui em 5,59,
e o potencial de queda do índice vai ser grande. Ele vai buscar esse fundo aqui em 98 mil pontos, tá? Então é essa. Rompeu, o dólar vai buscar 5,59. Então, peraí, vamos voltar lá. Rompeu 5,29, vai buscar 5,59. 30 centavos aí para cima. O índice rompeu abaixo de 109,204, vai buscar 98,602. Cerca de 2 mil pontos para 100, 11 mil pontos. O índice, a queda vai ser maior, vai ser 11 mil pontos. 30 centavos no dólar para cima e 11 mil pontos de queda no índice, tá? E aí a gente pega aqui os principais papéis do Ibovespa para fechar aqui, né? Não vou me delongar muito hoje, porque véspera de feriado, o pessoal não vai estar animado aí para assistir um vídeo completo, né? Fazer um vídeo aqui de 1 hora não faz sentido. Mas Vale fez um repique, tá? Vale, ó, e Vale é o papel que mais tem peso no Ibovespa, né? Vale subiu, se aproximou da de 20, segurou na média de 8, está retomando a queda, tá? Então, Vale está continuando o movimento de queda e nós temos aí ó, o alvo em 58,49. Esse alvo a gente traçou mês passado ou retrasado, tá? Esse alvo aí ó, já está muito tempo. Agora, o Petrobras, que é o segundo papel com maior peso no Ibovespa, olha só, caiu abaixo da média de 20 e segurou nessa região aqui. E eu tracei essa linha, eu tracei essa linha aqui de suporte, porque eu falei o seguinte, ó, rompeu a média de 20, né, eu publiquei um estudo outro dia de Petrobras, rompeu a média de 20 do gráfico diário, e aí a gente tem que passar a acompanhar a média de 8 do semanal, 30 e 36. Rompeu a média de 8, a próxima referência é a média de 20, 26 e 36, tá? E aí a gente sabe, né, quem acompanhou as notícias aí, tá tendo uma confusão aí no mercado internacional, a Europa cortou o fornecimento de gás para a Rússia, né, e a Rússia cortou o fornecimento de petróleo, um negócio assim, tá? E aí a OPEP teve que se reunir e tudo mais, e aí vai cortar, parece que vai cortar a produção de petróleo, enfim, eles ficam tentando aí, né, não fazer com que o petróleo caia muito ou suba muito, por isso que o petróleo é um ativo muito volátil, tá, é muito volátil, e no mercado de Forex é loucura você operar petróleo, tá, o petróleo é o ativo mais alavancado do mundo, não existe outro ativo mais alavancado que petróleo. O que é isso, alavancado? Você precisa ter muito dinheiro, você opera um volume muito grande, aliás, de dinheiro com poucos contratos. Tá? Então, assim, você tem que ter uma margem cabulosa e essa margem pode ser consumida a qualquer movimento pequeno do petróleo. E, se eu não me engano, acho que o segundo ativo mais alavancado é o ouro, né? E é o segundo ativo mais líquido, né? Um dos ativos, o primeiro ou o segundo, está junto com o petróleo. Os dois estão aí, sendo os mais voláteis e os mais alavancados, mas também os mais líquidos. Né? Ou seja, né, a ganância humana prevalece, né? O pessoal no mundo inteiro, estou falando pessoal assim no mundo inteiro, porque é muito raro no Brasil, principalmente pessoa física, operar petróleo, né, no mercado de Forex. Geralmente o pessoal opera par de moeda, mas, né, nos outros países o pessoal tem mais grana em dólar e tal, opera, mas é um risco muito grande, ok? Então é isso, esses foram os estudos de hoje, a gente está tendo aí ó, uma visão, né, do que vai acontecer, pode acontecer com o índice e com o dólar. Eu tenho para mim que o dólar vai subir e eu tenho para mim que o índice vai cair. Para mim, o movimento de hoje foi certeiro, tá? Foi assim, é um prelúdio do que vai acontecer. Para mim, vai ter queda no índice e para mim vai ter alta no dólar. Mas a gente não trabalha com achismo, nem com o meu achismo. Mesmo eu, né, sendo um professor de análise técnica, não vou trabalhar com o meu achismo. Vou esperar aqui, ó, romper a média de 200 e romper abaixo da média de 20, ok? Um abraço, bom final de semana. Se Deus quiser, ainda nessa semana a gente se fala.